Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao Mistério da Redenção. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei e, se possível, compartilhe essa homilia. O Evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 14, de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse Evangelho sempre traz para nós aquele sentimento da confiança que nós devemos ter e depositar essa confiança totalmente em Deus, em nosso Senhor. Nós precisamos a cada dia pedir a Deus essa graça de, mediante as tribulações, as dificuldades, as ondas que agitam a nossa barca, a nossa vida, nós continuarmos firmes, perseverantes, fiéis, corajosos no caminho do nosso Senhor, sabendo que Ele está dentro da nossa barca. Meus irmãos e minhas irmãs, eu digo a vocês, todos nós haveremos de passar por dias difíceis, por momentos de tribulação, por momentos de provação. Todos nós enfrentamos na nossa caminhada momentos que não são nada fáceis, momentos de cruz, momentos de sofrimento, momentos em que nós sentimos ali a nossa barca agitada pelo vento. E o que é que nós devemos fazer? Nós devemos pedir a Deus a graça de gritarmos para Jesus, pedirmos o socorro dele, pedirmos para ele nos salvar e termos a certeza que ele não abandona o meu barco. Ele não está longe de mim quando eu estou passando por uma dificuldade, por uma provação, por um momento difícil. Dias difíceis, eles vêm na nossa vida. Hoje, você, ao me ouvir, ao me ver, ao me acompanhar, talvez você esteja passando por um dia difícil. Talvez você esteja passando por um momento de tribulação. Talvez você esteja passando por um momento complicado na sua vida, na sua história. E Deus, Ele te dá a oportunidade de olhar para dentro do barco e encontrá-lo lá. Encontrar Jesus dentro desse barco, porque Jesus não irá abandonar o seu barco. Jesus não irá abandonar, você, a sua jornada, a sua caminhada, as suas lutas diárias. Jesus está ali conosco. Jesus está ali dentro do nosso barco. Jesus está ali caminhando conosco. Jesus está ali para nos dar força, para nos dar coragem, como ele diz aqui: não tenhais medo. A nossa postura, a nossa atitude nunca deverá ser uma atitude de medo, nunca deve ser uma atitude de covardia, nunca deve ser uma atitude de um temor exagerado, jamais. Por quê?
porque nós confiamos na ação de Deus, nós confiamos na ação divina, nós confiamos que mesmo no meio da tempestade, mesmo enfrentando momentos complicados, mas Jesus está ali comigo no meu barco, e Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai me libertar desse sofrimento, dessa dor, dessa angústia. O que nós precisamos fazer é confiar na ação de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza, que Deus te ilumine e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.